Glória a Deus! Muito boa noite, família. É uma honra estar aqui nesse púlpito, junto com vocês, aprendendo, buscando mais do Senhor. Hoje, pela graça, misericórdia de Deus, vou estar aqui compartilhando de uma palavra dos céus para a igreja, para vocês. E eu fico muito feliz, né? Pela graça de Deus, de ser usado por Ele para fazer isso. Eu amo estudar a palavra, eu amo ouvir da palavra de Deus, e sempre que a gente aprende algo novo, ou quando a gente reforça algo que a gente já sabia, mas às vezes nós ouvimos lá atrás, a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta, e nós estamos aqui toda terça-feira para crescer a fé, para aumentar a nossa fé, porque como Paulo, ele orou no capítulo 3 de Efésios, pedindo para que todo o povo santo experimentasse o comprimento, a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Ainda que esse amor seja grande demais para ser compreendido totalmente, à medida que a gente se aproxima do conhecimento de Deus, a gente recebe da plenitude de vida e do poder dele sobre a nossa vida. Toda vez que a gente vem aqui numa terça-feira e ouve a respeito sobre fé, a gente se enche. Nós somos preenchidos pela sua plenitude de vida, pelo seu poder. E isso é maravilhoso porque as nossas raízes vão se alargando, aumentando, e vão nos fortalecendo no dia mau. Por isso nós estamos aqui, amém? E nós estamos numa série de palavras que é o Deus que. O Deus que. A cada terça-feira nós temos aprendido um pouco mais da faceta de Deus. E isso é maravilhoso, porque à medida que a gente conhece a Deus, a gente vai tendo uma nova oportunidade de avançar e subir de nível em fé. Nós já aprendemos o Deus que abre caminhos, nós já falamos do Deus que cura, o Jeová Rafá, e hoje falaremos, adivinha, com uma baita introdução dessa, do pastor Jean Pires, o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus Jeová Jireh, né? Obrigado, pastor Jean, como o Espírito Santo é lindo. Eu vim de um camp agora, o camp dos jovens, e eu e minha esposa Roberta, lá no início do ano, recebemos a direção do tema, qual seria o tema, o versículo bíblico, e aí a direção dos preletores, juntamente com os nossos discípulos, e aí nós demos o tema central e os versículos bíblicos para eles, e a princípio a gente falou assim, caramba, vamos reunir eles e dar para cada um subtítulo. Não, deixa cada um com o tema central e os versículos, mas Deus encaixou certinho, peça a peça, preletor a preletor, formando uma grande construção, e saímos realmente lá dos 3 dias, sexta, sábado, domingo, foi agora esse fim de semana, olhando para o alto. E eu creio que essa introdução que o pastor Jean deu aqui, em Gênesis 22, que é o texto que nós vamos mergulhar hoje, coloca por favor, Gênesis 22, vou ler com vocês novamente, pedir permissão para a igreja, a gente vai ler do 1 ao 14, depois eu oro e a gente explora alguns versículos dessa passagem, que é uma passagem muito rica. Tanta coisa para se falar daqui, mas tem algo que a gente precisa focar para sair daqui cheios desse Deus provedor. Amém, igreja? Vamos lá, acompanha comigo. Diz assim, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. 2, Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto
e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse: Pai, meu pai, Abraão. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. 11. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. 14 para fechar. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém. Aleluia. Senhor, Pai, nesses minutos nós estaremos aqui, Pai, mergulhando na Tua Palavra, lendo, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Pai, na Tua infinita graça e misericórdia, Pai, usa a mim, Pai, o homem limitado que sou, para falar com a Tua igreja. Pai, nós precisamos, Pai, precisamos do Senhor, Espírito Santo de Deus. Seja livre, Tu és bem-vindo nesse lugar aqui, para tocar em corações, para que realmente nós possamos sair daqui, Deus, transformados pelo Teu poder, Pai, cheios de Ti, Pai. É isso que nós queremos, Senhor Deus, sair daqui, Pai, conhecendo ainda mais dessa faceta, desse Teu poder, Pai, de Jeová Jireh em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Igreja, aqui nessa passagem de Gênesis 22, Abraão, ele já tinha uma certa caminhada com Deus. Abraão, que nas Escrituras é considerado como amigo de Deus. Não explicitamente em Gênesis, mas em outros livros, Isaías, Crônicas, Tiago, diz que Abraão, porque creu e obedeceu, ele foi considerado amigo de Deus. Em Gênesis 11, começa a história de Abraão. Tem lá a genealogia, os seus pais, e aí depois, no capítulo 12, já começa a primeira provação. O momento que ele é chamado para sair da sua parentela, para ir para um lugar que Deus mostraria. E de outras formas, Deus, provou Abraão. Abraão teve uma provação de fome no Egito, depois teve uma provação com seu sobrinho Ló, que os dois estavam enriquecendo, aumentando o gado, e aí os seus servos começaram a brigar, e olha, aí um falou para o outro: nós somos parentes, não é bom que a gente brigue, os nossos servos estão brigando. E Abraão chega e vira para o seu sobrinho e fala assim: escolhe onde você vai ficar, pode escolher.
E depois, Abraão, ele é provado, depois pelo tempo, o tempo da espera do filho prometido. Então, de várias formas, Abraão já tinha sido provado, Deus já tinha falado com Abraão de diversas maneiras, mas agora, no capítulo 22, sem dúvida nenhuma, chega até Abraão a maior provação de todas, o momento em que Deus pede o seu filho, o seu único filho. Queridos, isso é algo, aos olhos humanos, aos nossos olhos naturais, isso é loucura. Deus pedir um filho. E o que Abraão faz? Abraão, rapidamente, ele toma uma providência. E a providência que Abraão toma é uma providência de obediência. Pedi para o pessoal da multimídia deixar o Gênesis 22, nós vamos lendo versículo a versículo, e aí vamos passar por alguns até chegar no 14. Coloca no 22:1, por favor, para a gente lendo com calma. Isso. Então está lá, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, respondeu: eis-me aqui. Imediatamente, Abraão, ele responde, e ele se coloca solícito ao Senhor, mesmo sem saber o que Deus iria pedir. Deus está me chamando, eis-me aqui, Senhor. Se colocou de prontidão para ser usado por Deus, para ouvir a Deus. E aí o versículo 2, Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei, O 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Na manhã seguinte, Deus fala com Abraão, e na manhã seguinte, de madrugada, ele já se apronta, ele prepara o jumento e leva consigo 2 dos seus servos, pega o seu filho Isaque e vai em direção àquilo que Deus está falando, para onde Deus está falando para ele ir. Se fosse eu, talvez você, a gente ia falar assim: mas Deus, como é que é isso mesmo? Tem certeza, Deus, que você não errou? Será que não é um bastardo lá não? Será que é uma outra pessoa? Eu tenho um jumento aqui novinho, o que eu posso te oferecer? Eu tenho tantas riquezas, é isso mesmo, Deus? Queridos, a fé verdadeira, a fé genuína, ela não exige explicações. A fé verdadeira, ela crê na promessa, E foi isso que Abraão fez. Em outras passagens bíblicas, nós vemos homens de Deus se preparando, mas se preparando para dar um migué em Deus, dar um jeitinho de fugir. Deus está mandando ir para um lugar, não, vamos para outro lugar, é melhor, lá é muito perigoso. Mas aqui não, aqui Abraão, ele se prepara para fazer a vontade de Deus. E é isso que eu e você devemos fazer toda vez que Deus fala conosco. Diante de uma provação, diante de uma dificuldade, diante de um desafio, diante de ouvir a voz do Senhor, fala: Senhor, eu estou pronto, eu não sei para onde o Senhor está me levando, não sei direito o que o Senhor quer, não preciso de muitas explicações, eu creio no Senhor, eu creio nas suas promessas para a minha vida. E foi assim que Abraão fez. Abraão imediatamente se preparou para ir para o lugar que ele havia indicado. E aí no verso 4, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. Do lugar que Abraão estava, Berseba,
até o Monte Moriá. Historiadores, comentários bíblicos dizem que cerca de 70 a 80 quilômetros, dependendo do percurso que eles iriam tomar, de 70 a 80 quilômetros andando. Abraão, o menino, os 2 servos e o jumento. 3 dias de caminhada. Vocês ainda lembram qual foi o pedido de Deus? Qual foi o pedido de Deus? Vamos ver se vocês estão atentos, gente. Pastor Jean deu até um spoiler aqui antes. O filho. O filho. E não foi imediatamente. 3 dias de caminhada. Mas para que isso, Deus? Para que isso? Se fosse algo assim, Abraão, é o seguinte, ó, teu filho, você vai pegar, e agora, levanta agora, pega lá a faca, ele está dormindo, aproveita e pá, e dá no peito dele, acaba com isso. Vou lá na emoção, vou lá, agora, vai, pá. Não, vou te levar para um lugar distante, 3 dias de caminhada. Eu creio que era realmente para Deus provar o coração de Abraão. Porque Abraão, nesses 3 dias de caminhada, sem celular, né? Sem celular, sem distração. Imagina um deserto, pastagens. Teve tempo pra caramba de pensar, de dormir, de olhar para aquele jovem. Meu filho que eu tanto amo. É tão bom você ver o filho dormindo, né? Quem é pai sabe disso, né? Você olha lá os filhos dormindo, que coisa linda, os filhos dormindo. Abraão teve a oportunidade de contemplar seu filho dormindo nesses 3 dias. Teve tempo de desistir. Teve tempo de recuar. Teve tempo de voltar atrás. Que provação é essa, queridos? Que provação é essa? E é provação. Não é tentação. Essa provação, lembrem, vem da parte do Senhor. Deus que provou o coração de Abraão. Deus não pode tentar o homem pelo mal. Não, o homem não pode ser tentado pelo mal. A tentação, ela visa te derrubar, mas a provisão, ela vem para te fortalecer. O propósito da tentação é te enfraquecer, te desanimar, te afastar de Deus, mas o propósito da provação é te aproximar de Deus, é enriquecer a sua fé, é te levantar. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor para isso? Muitas das vezes a gente tem uma provação e a gente fala, mas não é possível, Deus se enganou, Deus errou comigo, está demorando. Querido, Deus não se engana, Deus não erra, Deus não se atrasa. Aquilo que talvez na sua vida esteja demorando demais, ou algo que você não está entendendo, querido, Deus está preparando algo grandioso, algo que não somente a sua vida vai ser alcançada, atingida, mas as pessoas que estão ao seu redor também serão transformados através da sua transformação, através da sua entrega, através do seu sacrifício, através da sua obediência. Você, a sua casa, os seus filhos, os seus negócios serão impactados. Não somente você. Esse desafio que você está passando não impacta somente a sua vida. Deus te chamou. É algo pessoal. É uma provação pessoal. Olha só no versículo 5. Olha só no 5. Então, disse os servos. Então, foram 3 dias de caminhada. Até que ele viu o monte. Do 3º dia de caminhada, ele viu um monte. A partir do momento que ele vê um monte, que Deus indicou, ele fala para os servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Eu e o rapaz iremos até lá. A partir de agora, Abraão iria com seu filho, Isaque. Os 2 sozinhos. Os 2 sozinhos. Muitos momentos nós estamos sozinhos. E Deus, Ele quer realmente provar a sua fé. Porque a nossa fé,
ela tem valor quando ela é provada. Então Ele te chama, Ele quer você, Ele te chama individualmente, Ele te dá uma prova, Ele te dá um chamado, Ele te chama para algo, Ele fala algo com você, coloca um desafio adiante de você. E não adianta você querer se justificar, não adianta você querer ficar pedindo explicação, não adianta você querer botar a culpa nos outros. Abraão não tem mais os servos para ajudar ele, caso ele desistisse, fraquejasse. Sara já estava distante, há dias de distância. Agora era ele, com aquilo que Deus o havia pedido, com aquilo que Deus estava provando o coração dele. E ele fala, olha, eu vou com o rapaz, até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Isso é grande, grande demais. Foi um sacrifício que Deus pede a Abraão. Abraão chega e fala para os servos, olha, nós iremos lá adorar. Ué, mas não era sacrifício? Nós iremos lá adorar. E depois eu volto. Não. E depois voltaremos para junto de vocês. Romanos 12:1 vai falar que Deus quer de nós a nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser um sacrifício, um culto racional ao Senhor. Porque esse é o tipo de adoração que o Senhor se agrada. Quando a gente se entrega verdadeiramente. Quando a gente sacrifica aquilo que a gente tanto ama pelo Senhor, para Ele. E aqui, Abraão, ele está disposto a sacrificar aquilo que ele mais amava, aquilo que ele tanto amava, o seu filho. E essa fé de Gênesis 22:5, que vamos lá adorar o Senhor e voltaremos. O livro de Hebreus 11:19, traz uma explicação sobre isso, que diz que Abraão, ele creu na promessa, e pela promessa ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, trazer o seu filho de volta. Então Abraão tinha uma convicção, que mesmo que eu tenha que sacrificar o meu filho, ainda assim Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Agora, meus irmãos, até o momento aqui da Bíblia, não tinha acontecido relato nenhum de Deus ter ressuscitado alguém. Hoje nós sabemos, de Lázaro, outros irmãos, outras pessoas que na Bíblia Deus foi lá e Jesus fez o milagre, estava morto e ressuscitou. Aí a gente vai no velório de alguém e ora para ver se o irmão levanta, Já foi feito uma vez, pode ser feito a segunda, a terceira. Mas aqui não tinha acontecido, mas olha a fé de Abraão. E aí continua no 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. O 7. Isaque rompeu o silêncio. Jesus. Imagina os dois andando. Silêncio, silêncio, silêncio. Tem lenha, tem faca. Isaque olha aquele cenário e pergunta: Pai, meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Difícil, né? O que a gente responde para o jovem? Abraão, no versículo 8, ele dá uma resposta, que é uma resposta, que realmente é uma fé,
é a resposta de um grande homem de fé. Nós temos que aprender muito. Não é à toa que Abraão, ele é considerado o pai da fé. Nós precisamos aprender muito com Abraão. A resposta de Abraão é a resposta de um homem, de uma mulher cheia de Deus, que fala: Deus irá providenciar, meu filho. A providência divina. Ele fala, Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Ele não titubeou, ele não deu meia conversa, ele não disfarçou, ele não... Não, cheio de fé, ele responde para o seu filho: Deus proverá, Deus irá providenciar. Essa é a resposta que eu e você devemos ter na ponta da língua, no coração, quando o inimigo nos acusar de algo na nossa vida que ainda não aconteceu, diante de uma circunstância contrária que nós estejamos passando porventura. E aí, cadê o teu Deus? E aí, olha o que você está passando, olha o que você tem sacrificado, olha o que você tem ofertado, olha o que você tem vivido lá na igreja, no ministério, e olha só o que você está passando. Queridos, a nossa resposta, a convicção que precisamos ter no coração é: eu sei, eu conheço o meu Deus e Ele proverá. Ainda que eu não esteja vendo o cordeiro, que tem lenha aqui, tem lenha, tem fogo, e o cordeiro, Deus está providenciando. Tem lenha, ei, você tem lenha para queimar? Tem fogo no seu coração? Ah, igreja, vamos lá, vamos lá. Tem lenha, tem fogo aí no seu coração? Amém? Então Deus vai trazer o cordeiro na sua vida em nome de Jesus. Você só não pode deixar de ter lenha. Você não pode deixar do teu coração arder, pegar fogo. Mas o cordeiro é providência divina. Inimigo pode te acusar. Situações contrárias à sua vida podem se abater até você. Ei. Queridos, o que Abraão está fazendo aqui é algo muito perigoso. É algo que pode dar muito errado. Ele poderia ser envergonhado, até mesmo pelos outros povos. Que Deus é esse que pede para sacrificar um filho? Aliás, isso era contra a própria lei do Senhor. Deus reprovava os povos pagãos que ofereciam seus filhos a ídolos. Como agora Deus pode pedir o filho de Abraão? Olha o risco que Abraão está correndo. Olha o risco. O 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, arrumou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. O 10. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. 11. Mas o anjo do Senhor o chamou: Abraão! Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Queridos, em todo tempo, Deus não queria o sacrifício de Isaque, Deus queria o coração de Abraão. Assim como Deus não quer o teu mal, Deus não quer ver a tua destruição, a provação que você está passando, não é porque Deus deseja o seu mal, Deus quer ver você caído, é porque Deus quer ver você aprovado, Deus quer o teu coração por inteiro. Muitas das vezes, nós estamos indo atrás da provisão de Deus. Pega isso. Muitas das vezes, nós estamos indo atrás da provisão divina, da provisão de Deus. E tudo bem, Deus tem provisão para o seu povo.
Mas eu tenho certeza, convicção, que o que Deus tem para mim e para você é muito mais, é muito maior. A proposta de fé que nós estamos aqui ensinando a vocês não é ir atrás de uma provisão, mas é ir atrás do Deus que provê, o Deus provedor. É isso que nós devemos buscar, o Deus provedor. No versículo 13, faltam 2 versículos para a gente fechar hoje. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. 14. E Abraão deu àquele lugar o nome de, em outras versões, Jeová Jireh, o Deus que provê. Daí dizer-se até o dia de hoje, aonde? No monte do Senhor proverá. Aonde que o Senhor, Ele trouxe a provisão? No monte, no monte, no monte. Querido, esse monte aqui era um monte físico, mas esse monte físico, hoje para nós, representa o lugar da presença de Deus, o lugar de encontro com Deus, o lugar de acessar a Deus, o lugar de intimidade com Deus. É nesse lugar que nós encontramos a provisão divina, é na presença de Deus, é o Deus provedor, é o Deus provedor. Quando nós encontramos, quando nós chegamos perto e passamos a viver com esse Deus, nós temos diariamente a provisão. Quando o pastor Rafael fez o convite, o desafio para estar aqui ministrando essa palavra, o tema que seria, e aí, óbvio, né? Óbvio, a gente começa a se questionar um monte de coisa. É uma responsabilidade, é um desafio grande, é algo muito sério, porque a palavra de Deus é um altar. E aí você se questiona, eu me questiono, provisão? Que provisão é essa que você tem vivido para ir lá ter autoridade para falar? Quando a gente pensa em provisão, a gente pensa logo em algo material, pensamos logo, eu dei um carro, ofertei um carro, Deus me deu um avião, e ofertei 1.000, Deus me deu 100.000, ofertei um terreno, Deus me deu uma empresa. Naturalmente, na minha vida, eu penso assim, caramba, o que eu tenho de grande para contar para a igreja? De provisão, uau, para eles chegarem lá e aplaudirem, uhul, que demais. Que talvez aos olhos humanos não tenha nada grandioso para contar de testemunhos. Só que os nossos testemunhos, eles vão além dos desejos mundanos, porque a nossa fé, ela anda na contramão do mundo. Aquilo que é desejo para o mundo, para nós é tido como um desprezo. A gente despreza muitas das coisas que o mundo se mata, um puxa o tapete do outro para conquistar. Nós aqui doamos, ofertamos, entregamos. Queridos, eu comecei a lembrar da minha família, do meu casamento. Eu comecei a lembrar, eu sou autônomo, tem mais de 15 anos que eu trabalho como autônomo. Não me falta nada. E no ano de 2017, que foi um ano de mais perrengue que eu lembro ter passado com a minha esposa, perrengue financeiro que eu estou falando, ali Deus proveu. Em toda a pandemia, Deus não deixou faltar nada. Glória a Deus por isso. Porque eu aprendi a estar com os olhos voltados para esse Deus. Não para a provisão,
mas para o Deus que provê. Porque quando eu estou com um Deus que provê, Filipenses 4,19, que diz que todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades são supridas quando estamos com Deus. Amém? Quando estamos com Deus, Mateus 6,8 diz que antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe, Ele já conhece cada uma das nossas necessidades. E o que falar de Salmo? Salmo 23, 1. A banda pode vir aqui, por favor, terminando. Salmo 23, 1 fala: o Senhor é o meu, e o mais o quê? E nada me faltará. Em algumas versões nós aprendemos que na verdade fala que e de nada tenho falta. Amém? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Mas pedindo uma licença ao Senhor, da palavra dele, sabe o que a gente poderia colocar aqui nesse versículo? O Senhor é meu pastor e Jeová Jireh. O Senhor é meu pastor e Deus proverá. Ei, o Senhor é o pastor da sua vida. Enquanto Ele for o pastor da sua vida, Ele vai prover na sua vida. E é isso que nós vamos fazer. Quando nós levantarmos e viermos entregar aqui, nós vamos orar pela sua filipeta, declarando que Ele é o Senhor da sua vida, que é o Deus Jireh, o Deus provedor, o Deus que te vê e que já tem a provisão antes mesmo de você pedir. Mateus 8,32 diz que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, como não nos dará todas as outras coisas nele? Deus, Ele usa essa situação da provação de Abraão para mostrar algo que humanamente é muito difícil, muito difícil. A entrega, o sacrifício de um filho. Pensa isso, humanamente, Deus pedindo um filho, mas Deus providenciou um cordeiro. Deus poupou Isaac. Mas nessa história, ela, na verdade, ele remete para algo muito grande, algo que iria acontecer anos depois, quando Deus, Ele não poupa a si mesmo, Ele não poupa o seu filho, mas Ele o entrega, Ele entrega Jesus, e Jesus, por amor e por conhecer a promessa, Ele se entrega. E o cutelo, a faca de Deus, foi a própria lei de Deus que sacrificou Jesus, para que hoje nós tivéssemos acesso a esse Deus provedor. Amém, igreja? Você crê nisso? Fique de pé, igreja, porque o que Deus tem para mim e para a sua vida é muito mais do que um milagre. Deus tem sim. Para aqueles que precisam de cura, Deus tem cura. Para quem está abatido, Deus tem alívio. Para quem está aprisionado, Deus tem libertação. E para a igreja, Deus tem Jeová Jireh, o Deus da provisão. Essa igreja aqui é uma provisão para a minha vida e para a sua vida. Pastor Rafael, essa igreja, Sara Recreio, Sara Nossa Terra, foi uma provisão para o Fernando com 21 anos de idade, perdido, desorientado. E talvez seja você assim hoje, com a mente talvez conturbada, talvez com alguns desafios financeiros. Queridos, essa igreja aqui é resposta da sua oração. Essa igreja aqui é provisão dos céus para a sua vida. Porque se você crer que é apenas uma provisão, você vai receber e vai embora, e vai continuar uma vida lá, desgraçada, maldita, presa. Mas quando você entender que o que Deus tem
é uma provisão contínua. Pode ser o que for, pode ser o sacrifício que Ele pedir. E você vai entregar, e você vai entregar, você vai entregar. E nós precisamos estarmos dispostos a entregar tudo aquilo que o Senhor pedir. A minha esposa fala: não peça nada que você não esteja pronto para entregar. Porque se você pedir algo para Deus e não estiver disposto para entregar, isso pode virar uma maldição, pode virar uma idolatria na sua vida. Queridos, então, esse é o momento agora. Antes de você vir aqui e de nós orarmos, nós vamos declarar uma parte dessa canção, que é a provisão de Deus. Porque nós cremos o que o Senhor tem é infinitamente mais, infinitamente mais. Você crê nisso, igreja? Então vamos declarar juntos, em fé, declarando que o nosso Deus é o Deus da provisão, que tem infinitamente mais. Aleluia! Alcançado o alívio, ao cativo libertação, ao doente um milagre, a tua igreja provisão. Nada irá faltar, Deus faz transbordar infinitamente mais, infinitamente mais. Diga, nada irá faltar, Deus faz transbordar infinitamente mais, infinitamente mais. Agora é o seguinte, são para os que creem que Deus quer fazer infinitamente mais na sua vida. Os pastores vão vir aqui à frente para orar. Nós vamos estar orando, mas só se você crer no infinitamente mais de Deus. Você tem uma filipeta, você tem pedidos, você tem algo queimando no seu coração, você tem uma situação, talvez para amanhã, talvez para a semana que vem. Talvez tem pessoas aqui preocupadas com janeiro. Queridos, nós vamos declarar agora Jeová Jireh sobre a sua vida, sobre essa filipeta, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Então, se você crê, vem aqui, nós vamos orar a você, ungir os seus pedidos à sua vida, declarando Jeová Jireh, Jeová Jireh, em nome de Jesus. Ao cativo, libertação.
multiplicação. Diga, não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Recebe cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Comece a declarar sobre a sua vida. Unção de ousadia, unção de conquista, unção. Diga, Senhor, mais unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você pode declarar mais uma vez. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de Você pode levantar suas mãos e dizer: recebo a cura. Você pode dizer isso? Recebo a cura, Vai, eu recebo a unção. receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção, diga unção de ousadia, unção de ousadia. Levanta suas mãos bem alto. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, nós queremos selar essa palavra, Deus, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui estão. Deus, hoje nos foi revelado, Deus, um Deus provedor. Como muito bem foi falado, Deus, que o Senhor fez lá no passado. Isso é como se fosse uma jurisprudência. Como se fosse o Senhor dizendo: eu posso fazer isso hoje, eu vou fazer isso hoje, porque eu me apresentei para o meu povo como Jeová Jireh. Jeová Jireh está aqui nesse lugar, está pronto para atender aquilo que você tem pedido. Que onde haja uma falta, você receba essa graça do Senhor hoje. Que essa revelação do Senhor venha sobre a sua vida em nome de Jesus. Providenciando o que você tem sonhado, providenciando suas respostas, providenciando petições, aquilo que você buscava há muito tempo, de repente com a força do seu braço. Hoje você fala: Senhor Jesus, eu desisto, eu me entrego a Ti, Deus, eu entrego o que eu já receber. Eu sou disposto, Deus, a fazer como Abraão, entregar o que for necessário, Deus, nessa noite, para que eu possa receber aquilo que o Senhor tem reservado para mim nas regiões celestiais. Obrigado por cada pessoa que aqui veio hoje. Obrigado porque o Senhor está operando, o Senhor está fazendo, o Senhor está concluindo a sua obra. Obrigado porque hoje é uma noite de milagres na vida de muitos que aqui estão. Em nome de Jesus. Se hoje é o dia do seu milagre, dê uma salva de palmas bem alta ao Senhor Jesus. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. Fala para quem está perto de você: semana que vem vai ser ainda mais forte. Semana que vem, não perca, porque se você não receber o teu milagre, ele vai ficar para mim. Você não pode perder, você não pode perder. Deus tem uma bênção sobrenatural para a sua vida em nome de Jesus, amém? Dá um abraço apertado nesse irmão, nessa irmã que está do seu lado. Eu vou abençoar vocês agora em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar
paz. Paz de Deus, você vai experimentar a paz com Deus e a paz com os homens também. Nessa semana, o inimigo não pode chegar perto de você, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Existe uma igreja que ora por você, existe cobertura espiritual sobre a sua vida. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem um Deus que é Jeová Jireh, o Deus provedor. Responde para mim aí, vai. Como vai ser a sua colheita? Não deu para ouvir daqui na frente não, gente. Como vai ser a sua colheita? Eu abençoo você para isso então. Receba a provisão, receba a graça de Deus. Fogo do céu sobre a sua vida. Nós abençoamos você em nome de Jesus, viu? Estamos encerrados.